Eu sou Messias Lima, aluno do oitavo semestre do curso de Engenharia Civil da UniFTC e vou dimensionar uma viga na matéria de Concreto Armado 2 com o professor Pedro Paulo. Bom, vamos iniciar com o dimensionamento das armaduras longitudinais da nossa viga. A nossa viga, ela mede 800 centímetros, que equivale a 8 metros, né? E ela está bem apoiada em dois pilares, cada pilar medindo 25 centímetros por um valor que nós podemos dizer que possa valer 30 centímetros, mas esse valor não importa para a gente no momento. Ela vai ter em cima dela uma parede de alvenaria de 3,70 metros pelo comprimento total da viga, que é de 8 metros. Nós vamos utilizar para fins de cálculos 8,20 metros, pois temos que pegar do eixo de cada pilar mais o vão da viga para podermos fazermos os cálculos. Nós vamos utilizar essa representação a partir dos próximos cálculos para podermos fazermos o dimensionamento. Essa representação diz que é uma viga biapoiada, é uma viga isoestática, onde ela vai ter um carregamento distribuído, que seria a parede de alvenaria, e ela vai ter um momento máximo para podermos calcularmos. A próxima representação, ela indica um corte na nossa viga, onde podemos identificar essas ferragens que colocamos de início como um chute. Tem a sua altura e a sua base. Vamos usar o H para a altura e o BW para a base. Sabendo também que as armaduras positivas chamaremos de AS e as negativas poderemos chamar ou de AS' ou de AS2. Temos também outra informação importante que precisamos para esses cálculos: o D e o D'. O D' ele é calculado pela seguinte fórmula: seria a barra dividido por 2 mais o C. O C seria o cobrimento, que é dado pela classe de agressividade ambiental da norma. Nós vamos colocar de início um valor de uma barra de 12,5 milímetros. Temos que convertê-la para 1,25 centímetros, dividir por 2, e a classe ambiental de agressividade, para o nosso caso, é 4, pois a 4 centímetros, né? A classe 3, pois a nossa viga ela vai estar na cidade de Lauro de Freitas. Fazendo esse cálculo, acharemos o valor de 4,625 centímetros. Vamos aproximar para 5 para fins de cálculo, pois também há outros projetistas, eles fazem o seguinte cálculo: eles pegam o valor da classe de agressividade ambiental e somam com 1. Então também daria 5 centímetros. E aí nós achamos o D'. Para acharmos o D, é só pegar a altura. A nossa altura ela vai ser aqui 35 centímetros da nossa viga. E vamos subtrair pelo D'. Então vamos achar aqui 30 centímetros. Algumas outras informações importantes também que podemos mostrar aqui ao lado é que a base da nossa viga ela vai ser uma base de 25 centímetros por 35 centímetros. Temos também a carga acidental da laje, precisamos também para fazer alguns cálculos, vai ser de 2 kN por metro quadrado. O FCK utilizaremos de 30 MPa. O aço será de 500 MPa, né? Se formos converter vai dar 50 kN por centímetros quadrados. Vamos agora calcular o peso próprio da viga, que é o PPV, que ele é dado pela seguinte fórmula: o comprimento da viga multiplicado pela altura vezes a base vezes o gama. Então, dá-se que o comprimento vai ser de 1 metro, porque nós vamos calcular por metro. A altura vai ser 35 centímetros, fazendo a conversão para metro. A base 25 centímetros, convertendo também para metro. E o gama vai ser 25.
dando o resultado de 2,187 kN por metro. Temos também que calcular o peso próprio da alvenaria, que é a mesma fórmula, que o resultado vai dar 6,253 kN por metro. Temos que calcular também o QT. O QT para acharmos o MX. O QT, nós vamos somar a carga acidental da laje, que é de 2, mais o peso próprio da viga e o peso próprio da alvenaria. Vai dar um resultado de 10,44. Pegando esse resultado e multiplicando por 1,4, iremos achar o MX, que vale 14,62 kN por metro. As reações de apoio e aquele momento máximo. O momento máximo para esta viga, nós vamos utilizar a fórmula de QL ao quadrado sobre 8, porque ele é uma carga distribuída. Então, essa é a fórmula, não para todas, mas para essa situação seria essa fórmula. O nosso Q, que é o mesmo MX, que deu 14,62, vezes o L. O L seria o vão, né, mais metade dos pilares. Então, dá 8,25 elevado ao quadrado sobre 8, que dá um valor de 124,38 kN por metro. As reações de apoio é muito simples. Como ela é uma viga biapoiada e que tem uma carga distribuída, nós vamos multiplicar o QL sobre 2, que é o mesmo W. W e Q é o mesmo valor, é só multiplicar então e dividir por 2. 14,68 vezes o vão 8,25 dividido por 2. E vamos achar o valor de 60,55 kN. Temos que calcular também o FC. O FC, nós vamos pegar o FCK, dividir por 1,4 e multiplicá-lo por 0,85, já majorando. Acharemos o valor de 1,821. Também que calcular o FYD. Então, nós vamos dividir o aço em 50 kN por centímetro quadrado por 1,15. Nós vamos achar 43,48 kN por centímetros quadrados. Agora nós vamos achar o AS. O AS que será a soma do AS1 mais o AS2, que seria a área de aço da parte positiva e negativa da nossa viga. O AS1, a fórmula é esta. É o FC vezes o BW vezes o D, dividido pelo FYD, multiplicado por 1 menos a raiz de 1 menos 2 vezes o K. Esse K, nós vamos achá-lo também, que será o momento fletor externo, que ele é um valor adimensional. Esse K nós vamos dar pelo MD, que nós achamos lá em cima, que é o momento, multiplicado por 100, dividido por FC vezes o BW vezes o D ao quadrado. Achamos o valor de 0,303 e nós temos que ver se esse valor do K deu maior ou menor do que o K'. O K' é o K limite. O K' ele vale 0,295. Então, nós vemos que o K deu maior do que o K', que é o K limite. Então, nós vamos ter armação dupla, armação em AS e armação em AS' ou AS2, como mostra aqui embaixo. Né? Então, vamos ter que calcular também o AS2, que a fórmula está aí, FC vezes BW vezes D, dividido pelo FYD. Aí nós vamos multiplicar por K menos K', dividido por 1 menos D' sobre D. Então, efetuando os cálculos, acharemos uma área de AS1 de 11,30 cm² e AS2 de 0,30 cm². Fazendo nossos cálculos, o AS vai ser o AS1 mais o AS2. Nós vamos achar o valor de 11,60 cm² e o AS' é o AS2, que é o valor de 0,30 cm². Temos que calcular também o AS mínimo, para ver qual que vamos usar, se vai ser o mínimo ou o AS. O AS mínimo ele vai ser o BW vezes o H vezes 0,15%. Então, nós vamos achar o valor de 1,3125 cm². O AS mínimo ele deu menor do que o AS.
como podemos ver. O AS ele deu 11,60. Então, nós vamos usar o AS para os cálculos. Nós utilizaremos algumas barras para podermos fazermos os cálculos. A barra de 5 milímetros, de 12,5 e de 16. Né? Nós vamos utilizá-las para saber quais são as barras que nós vamos colocar na armação dessa viga. Para acharmos a área de aço mesmo, a quantidade de barras que vamos utilizar do AS, nós podemos pegar a área de aço que achamos, que é 11,60, e dividir pela área de cada barra. Primeiro dividimos pela barra de 12,5, achamos o valor de 10 barras. Depois dividimos pela barra de 16 milímetros, achamos o valor de 6 barras. Já para o AS linha, nós pegamos o valor de 0,30 e dividimos pela área de aço da barra de 5 milímetros e achamos 2 barras. Usaremos esses valores para, no final dos cálculos, fazermos o detalhamento da nossa viga. E, consequentemente, vamos utilizar as barras do AS de 16 milímetros para fins de cálculo, para fins de armação também na nossa viga. Calcular as armaduras transversais, que seriam os nossos estribos. Para calcularmos as armaduras transversais, temos que calcular o TCO, que é a tensão de tração resistente ao cisalhamento. O TCO, ele, para simplificar, será uma soma de equações. Temos que ter o TCO, que ele depende do FCTK inferior, que é quanto o concreto resiste à força de tração, e o FCTK inferior ele depende do FCTM, que depende do FCTK. Então, para simplificarmos os cálculos, nós unimos as fórmulas e achamos que o TCO, que é a tensão de tração resistente ao cisalhamento, ele vale 0,7 vezes 0,6 vezes 0,3 vezes o FCTK elevado a 2/3 sobre 1,4. Então, precisamos só do FCTK e achamos o valor de 0,869 MPa e temos que converter para kN por centímetros quadrados. Nós temos que dividi-lo. Nós temos que achar o FCTD, que nós vamos pegar o FCTK inferior e dividir pelo 1,4. Fazendo esses cálculos, vamos achar o valor de 0,145 kN por centímetros quadrados. Temos que calcular também a parcela resistente pelo concreto, que é o VC. O VC é dado por 0,6, multiplicado por esse FCTD que acabamos de achar, vezes o BW, vezes o D. Vamos achar um valor de 65,25 kN por centímetros quadrados. O VC deu maior do que o VSD, então não precisamos calcular o ASW. Vamos calcular a área do aço mínima. Vamos agora calcular o fator de fragilidade do concreto, que é o αβV2. O αβV2 ele é dado pela fórmula 1 menos o FCK sobre 250 MPa. Então temos que deixar o FCK em MPa, que é o valor de 30 FCK. Vamos achar o valor de 0,88 e vamos também achar o FCD, que é o FCK, já em kN por centímetro quadrado, dividido pelo 1,4. Vamos achar o valor de 2,143 kN por centímetros quadrados. Agora vamos calcular o VRD2, que é dado pela fórmula 0,27, vezes o αβV2, que já calculamos, vezes o FCD, também calculado, vezes o BW, vezes o D. Vamos achar o valor de 381,89 kN por centímetros quadrados. Vamos fazer a comparação do VRD2 com o VSD, que a gente já achou. O VSD são as reações de apoio. Percebemos que o VRD2 ele deu maior do que o VSD. Então, nós vamos achar o VSW, que é dado por VSD menos o VC, que dá um valor negativo de menos 4,7. Calcularemos também o FCTM. O FCTM
para acharmos o ASW mínimo, como eu já falei. O FCTM é basicamente multiplicar 0,3 vezes o FCK elevado a 2 terços, e ele é dado em MPa. O resultado dá 2,89 MPa. Pegando esse FCTM e aplicando a fórmula do ASW mínimo, vamos achar um valor do ASW mínimo de 2,98 cm² por metro. Dividindo esse valor por 2, porque o estribo ele tem duas pernas, vamos colocar assim, vamos achar o valor de 1,445 cm² por metro. Para calcularmos a área do estribo, nós vamos formular pela fórmula πd² sobre 4 e vamos achar uma área de 0,312 cm². Isso porque nós admitimos a bitola de 6,3 milímetros para o estribo. Nós vamos pegar esse valor de 3,12, nós vamos pegar 145 e dividir por esse valor, que é o AS, a área de aço, que nós achamos, dividido por a área da bitola de 6,3 milímetros. Nós vamos achar 4,63. E para calcular o número de estribos, nós vamos pegar 1 metro e dividir por esse valor, que deu um estribo a cada 22 centímetros. Precisamos também verificar se ficou dentro da tensão solicitante de cálculo. Ele tem que ser menor do que o TSD. E para fazermos essa verificação, nós temos que fazer o seguinte cálculo. O TSD ele tem que ser menor ou igual a 0,67 vezes o TRD. O TRD, basta apenas pegarmos o VRD2 já calculado e dividimos por BW vezes o D. E fazemos essa comparação. O TSD ele deu maior do que o 0,67 do TRD. Temos que calcular também o E máximo, que é a distância máxima. Nós já calculamos que deu 22 centímetros, mas temos que calcular a distância máxima. Percebemos que a distância máxima aqui deu 18 centímetros, então nós temos que utilizá-la para colocarmos o nosso estribo. Cada estribo a 18 centímetros um do outro. Temos agora o detalhamento da nossa viga. Mas para fazermos esse detalhamento, nós temos que calcularmos a quantidade de estribos e também o tamanho linear da ferragem para cada estribo. O tamanho linear nós vamos calcular como? Nós vamos pegar o nosso corte e pegar as dimensões. Pegarmos a altura, subtrairmos por 8, por que 8? Porque nós temos 4 centímetros de comprimento nas extremidades, tanto em cima como embaixo, como nos lados. Acharemos o valor de 0,27. Pegamos também o BW, subtraímos por 8, acharemos o valor de 17. Essa é a dimensão do nosso estribo. Para acharmos o tamanho linear do nosso estribo, fazemos as multiplicações e somas. Tanto da base multiplicado por 2, somado com a altura multiplicado por 2, esses 5 centímetros que é o tanto que passa para podermos fazermos as dobras do nosso estribo também multiplicado por 2. Então, cada estribo vai ter um valor linear de 98 centímetros. Para calcularmos o número de estribos em toda a nossa viga, vamos pegar o vão da viga de 8 metros e dividimos pela quantidade de estribos. Então, 800 centímetros dividido por 18 estribos por metro, teremos 45 estribos. Acima nós vamos ver o detalhamento do corte com o número de barras utilizadas como 16 milímetros, são 6 barras de 16 milímetros, em cima apenas 2 barras de 5 milímetros. Então está aqui a nossa viga com 8 metros de vão, os nossos pilares, são 6 barras de N2 com 16 milímetros, num vão de 821 centímetros. Nós temos também
o estribo, que é o N3, são 45 estribos de 6 milímetros, com espaçamento de 18 centímetros, cada estribo com 98 centímetros. E temos também as barras positivas, as barras negativas. São duas barras de 5 milímetros com 821 centímetros. Colocando esses valores nessas tabelas, nós vamos ver que a viga V1 ela tem as barras N1, N2 e N3, com as bitolas de 5, 16 e 6,3 milímetros, as quantidades e a quantidade por metro e a quantidade total. Também vamos achar a questão da ferragem, o peso. O aço é o CA50, as barras de 5, 6,5 e 16, o comprimento total. Nós vamos multiplicar pela massa, vamos achar o peso e temos também que achar o peso mais 10%. Então, achamos o que precisávamos, dimensionamos a nossa viga, sabemos o peso do aço e nós podemos pegar esses valores para calcularmos o valor, em dinheiro que vamos gastar para comprarmos essas ferragens.